Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo longo desse canal. E o que será que vocês acham que vai sair daqui, ao julgar pelas cores, né? Claro, né, gente? Não se esqueçam que nós estamos em ano de Copa do Mundo e agora, nesse exato momento, estão ocorrendo os Jogos Olímpicos de Inverno, né? Então é claro que a gente vai fazer uma peça para que vocês mostrem o apoio de vocês ao Brasil, certo? Claro, vocês podem apoiar a delegação, o país que vocês quiserem, tá? Mas nós aqui vamos apoiar o nosso país, que é o Brasil. Então, antes de falar mais um pouco sobre ela, não se esqueçam, gente, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações para sempre saber quando a gente vai ter vídeo novo, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam e depois compartilha com todo mundo que vocês conhecem, que gosta de fazer crochê ou que vai fazer essa peça para vocês. Que peça é essa? Nós vamos fazer um lenço, tá? A gente já fez aqui no canal a bandana, que é a versão pocket, digamos assim, do lenço, certo? A ideia é fazer um lenço que possa servir, na verdade, com mais funções. Ele pode servir de lenço, ele pode servir de top, ele pode servir de bandana. E se vocês se vocês morarem num lugar onde vai ficar frio lá na época da Copa, como eu aqui, é até interessante vocês fazerem uma peça de lã, porque aí vocês podem usar como cachecol, como chale. Então, gente, a criatividade, né, tá em bater o olho na peça e decidir como vocês vão usar ela, certo? E para isso, então, a gente vai usar esse fio que eu adoro, que é o Cleia duplo, tá? Um novelo de cada. Na verdade, né, como vocês já devem imaginar, a gente vai fazer algo inspirado na bandeira do Brasil. Então, óbvio que a cor que a gente vai menos usar vai ser o branco. Vamos usar um pouquinho mais de azul, um pouquinho mais de amarelo e um pouquinho mais de verde. Então, o verde eu acho que é a que a gente vai gastar mais e com certeza a branca é a que a gente vai gastar menos, certo? Mas à medida que a gente for tecendo, a gente vai vendo isso. Interessante que vocês tenham, obviamente, um rolo ou algo próximo de um rolo de cada, tá? E pode ser o fio que vocês quiserem, a espessura que vocês quiserem, o que vocês tiverem à mão ou o que tiverem a fim de comprar. Eu vou usar uma agulha 3, tá? Aqui no rótulo ele até indica uma agulha 2, mas como a gente está no verão e é uma peça que a ideia é para ser usada já, agora, né? Não vamos esperar até a Copa. Mas se vocês estão, né, num lugar que é quente, vocês vão usar essa peça o ano inteiro, certo? Então eu vou usar com a agulha 3, que é para ela ficar soltinha, e uma tesoura, né? Hoje eu não trouxe a minha tesourinha de marcadores e eu também não vou trazer a fita métrica porque a gente não vai precisar, certo? Preparadas? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos começar. A gente vai começar pelo branco, tá? Porque a ideia, deixa eu pegar o meu... a partir da semana que vem vocês vão ter uma novidade aqui no canal, vocês vão ver. Mas ainda hoje a gente ainda tem que usar papel e caneta. A ideia vai ser fazer um lenço, tá? Tá? Oh, uau! Um triângulo, ótimo. Só que a gente vai começar daqui do meio, certo? E ele vai crescendo assim, né? Tá horrível, tá? Não tem problema, mas eu quero mostrar para vocês que nós vamos começar daqui e ele vai se expandindo na lateral até, né, chegar no final, né? Que é o que vai acontecer ao longo do nosso trabalho. Então, a ideia é que esse primeiro pedacinho aqui seja branco, o segundo pedaço vai ser azul, o terceiro pedaço amarelo e o restante verde, né? Mais ou menos assim, a gente vai tentar fazer mais ou menos uma proporção que nem a da bandeira, né? Que tem menos branco, um pouquinho mais de azul, um pouquinho mais de amarelo do que azul e bem mais verde do que o resto, certo? Então, a gente vai construir ela dessa forma. Então,
para isso, nós vamos usar um ponto que eu encasquetei, que eu queria usar esse ponto, tá? Que foi um ponto que eu ensinei para vocês nos shorts da semana passada, que é um ponto muito utilizado pela Dolce & Gabbana, tá? Eu não sei se ele tem nome, para falar bem a verdade, mas ele é, na verdade, como se fosse um ponto puff não, um ponto bolha, só que feito com pontos altos duplos, tá? Se vocês não viram esse short, não tem problema, porque eu vou fazer aqui junto com vocês, tá? Só peço a paciência de vocês, porque como o nosso fundo é branco, essa linha é branca, então eu vou tentar chegar o mais perto da tela para que vocês possam enxergar bem. Então, primeiro de tudo, nós vamos fazer um anel mágico, tá? E nós vamos inserir a agulha. E aqui nós vamos fazer 4 correntinhas, 3, 4, tá? E aí a gente vai fazer mais 3, que vão ser o espaço entre um grupo de pontos e outro, tá? Vou passar a laçada 2 vezes, volto aqui para o anel mágico, vou tirar 2, mais 2 e parei, tá? Porque depois a gente vai fechar os pontos todos juntos. Mais uma vez. 1, 2, parei. E mais uma vez, a gente vai fazer o grupinho de 3 pontos altos duplos, tá? 1, 2, parei. Aí eu vou fazer uma laçada e fechei todos, certo? 3 correntes. E vou repetir esse esquema aqui, ó. Sempre no anel mágico, tá? Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, porque a gente já fez o primeiro mais lentinho. Tá? Fechei todos. 3 correntes. E vou fazer mais um grupinho, tá? Então, 1, 2, 3, fechei. Aí agora a gente chegou no meio, tá? Então eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E aí vou repetir isso aqui para o outro lado. Então, 1, 2, 3, fechei, 3 correntes. Vamos de novo. 1, 2, 3, fechei, 3 correntes, e agora o último grupinho. 1, 2, 3, fechei, 3 correntes, passo a laçada, e aí vou fazer aqui um ponto alto duplo sozinho. E fechei meu anel mágico. Vocês vão ter esse desenho inicial aqui. Olha que lindo que ficou esse ponto, certo? E agora, gente, a partir daqui, vai ser uma repetição, tá? Vou começar a fazer a carreira, eu vou mostrar para vocês e vou explicar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 3 carreiras do branco, tá? Porque o branco eu falei para vocês, é bem pouquinho e nesse ponto ele vai ficar grande, tá? Mas então eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai sempre começar uma carreira. Então eu fechei a carreira aqui, a gente vai sempre começar fazendo as 4 correntinhas para fazer o nosso ponto alto duplo fake.
mais 3, que é o do espaço, né? Já passo as minhas 2 laçadas, viro o trabalho, e aí agora a gente vai trabalhar dentro dos espaços, né? Vamos fazer os grupos de pontos altos duplos dentro dos espaços. Então, eu vou mostrar aqui, né? Ó, 1, 2, 3, fechei, faço minhas 3 correntes, pulo para o próximo, certo? Vocês sempre vão fazer assim, só que quando chegar no meio, aí em vez de 3 correntes, vocês vão ter 5. Essa é a única diferença entre os grupos dos cantos para esse grupo do meio. Quando chegar no meio, que é a corrente maior, vocês sempre vão fazer a corrente maior. Aqui é 3 correntes, aqui são 5, certo? Então, terminem aí essa carreira, claro, chega aqui no fim, né? A gente vai sempre fazer o ponto alto duplo sozinho, vira, volta. Nós vamos fazer 3 carreiras desse ponto, e aí eu volto para a gente trocar de cor. Então, pessoal, terminei aqui a minha parte branca, que eu falei para vocês que ia ter 3 carreiras. Olha que legal que vai ficar esse ponto, tá? E agora, então, eu vou arrematar aqui o meu fio branco, tá? Eu não preciso me preocupar com trocar de cor direitinho, vou fazer o piquezinho aqui, vou fazer mais, eu gosto de fechar bem fazendo mais uma correntinha assim, para ele ficar bem fechado, tá? E aí, vou continuar agora, só que na cor azul. Eu posso continuar aqui, desse lado, né? Ou eu posso começar aqui por esse lado, não faz a menor diferença, tá, gente? Talvez, só se vocês têm um pouquinho de toque, tipo, aqui, aqui é avesso, aqui é direito, aqui é avesso. Aí, tudo bem, tá? Mas esse ponto é muito parecido mesmo. Eu, como tenho um pouquinho de toque, vou começar por esse lado aqui. E aí, a gente vai fazer aquele esquema, né? Vou fazer um nozinho corrediço aqui com o meu azul. Ah, gente, vai ficar um escândalo esse lenço. Meu Deus. Ó, fazer um nozinho. Vou vir aqui na cabeça do meu ponto alto duplo. E aí, esse aqui vai ser aquele esquema, né, gente? Como eu já fiz ali um nó corrediço, eu vou só puxar ele aqui e faço um ponto baixo. E aí, vou lá. 1, 2, 3. Fechei aqui o meu falso ponto alto duplo. 1, 2, 3 para o espaço e toco ficha fazendo os meus grupos, né? Sempre naquele esquema. Faço o grupinho aqui, desse lado. Opa, foi coisa demais aqui. Fechei. 1, 2, 3. Vou fazendo 3 correntes, um grupo, 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 5 correntes, o outro grupo e desce e depois acaba com um ponto alto duplo, tá? Então, olha aqui, ó, como é que já tá ficando, né? Eu vou fazer agora com o azul 5 carreiras, tá? A gente fez 3 da branca e agora eu vou fazer 5 da azul. Quando eu acabar o azul, eu volto pra gente trocar para amarelo. Terminei aqui as minhas 5 carreiras em azul. E, pessoal, eu preciso explicar para vocês uma coisa que acabou acontecendo enquanto eu estava tecendo, tá? O trabalho começou a parecer que ele estava com pontos de menos, né? Então, esse lado aqui começou a repuxar um pouco para cima e esse aqui começou a ficar mais retinho aqui no meio, né? Então, a qualquer momento o trabalho ia encolher, tá? Então, o que eu acabei fazendo? Eu já estava terminando a 5ª carreira do azul, quando eu percebi, não, vai ser melhor eu dar um jeito de fazer uns aumentos para que a gente não, assim, que fique disfarçado na peça e, né, contribua
pro ponto. Então, o que que eu fiz? Eu voltei aqui no branco, tá? E podem ver aqui, ó. A gente tem aqui a primeira carreira, segunda carreira, que a gente fez daquele mesmo jeito. Quando chegou na terceira carreira, o que que eu fiz? Aqui, ao invés de colocar só um grupinho aqui de um lado, fazer as 5 correntes e outro grupo, eu coloquei 2 grupos separados por 3 correntes, né? 5 e mais 2 grupos aqui e segui a vida. E parece, até então, que deu certo. Então, o que que acontece? O que que eu vou sugerir? O que que eu vou fazer aqui, tá? A cada 3 carreiras, ó, aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, a cada 3 carreiras, a gente vai colocar aqui no meio 4 grupos, né? 2, 1, 3 correntes, 1, 5 correntes, grupo, 3 correntes, grupo e segue a vida, certo? A gente vai fazer isso, então, de 3 em 3 carreiras. Agora, se no trabalho de vocês, no fio que vocês estão usando, na agulha que vocês estão usando, se vocês acharem que ele começar a fazer assim, né, a esticar assim, não ficar natural nesse formatinho aqui, triangular, coloquem mais aumentos, tá? Coloquem, eu digo, mais aumentos num número menor de carreiras, tipo, de repente, de 2 em 2 carreiras, né? Ou se vocês acharem que tá bom, não coloquem, tá? Então, é uma coisa, né, vai ser uma escolha que vocês vão fazer. Agora, como vocês estão vendo aqui, eu vou trocar para o amarelo. E, gente, a troca de cor não tem mistério, tá? A gente vai fazer ela sempre da mesma forma. Deixei aqui, né? Vou deixar meu azulzinho de lado. Vou virar, porque vocês sabem, né? Eu tenho toque, então eu tenho que começar no mesmo lado que eu terminei. Vamos fazer aquele nó corrediço, bonitinho. Inserir na agulha. Vira aqui na cabeça do último ponto alto duplo, puxo. Aí eu faço o meu ponto baixo, mais 3 correntes, né, do meu falso ponto alto duplo, mais 3 correntes para o meu espaço e começo a fazer os meus grupinhos de 3 pontos altos duplos, tá? E aí, gente, a gente vai fazer, a gente fez 3 brancos, ó, 3 brancos, 5 azuis e a gente vai fazer 7 amarela, tá? 7 carreiras do amarela. Prestem atenção aqui nos aumentos de 3 em 3 carreiras. Então, vocês têm o número de carreiras de cada cor, mas vocês têm o número de carreiras total do trabalho, certo? Então, essa carreira aqui para nós é a 9. Quando chegar aqui, a gente vai ter esse aumento aqui que a gente já fez no azul e no branco, tá? Então, façam aí, eu vou fazer aqui 7 carreiras no amarelo e quando eu for trocar para o verde, eu volto. Então, pessoal, terminei o amarelo. Olha que lindo que tá ficando. Olha essa proporção aqui, ó, né? Um pouquinho de branco, um pouquinho mais de azul, um pouquinho mais de amarelo, um poucão mais de amarelo. E como eu expliquei no vídeo anterior, eu tô fazendo aqui, né, os aumentos aqui na metade, no meio, a cada 3 carreiras e, ó, no meu tá dando super certo, tá? Ó, ele tá bem retinho, né? Não tá torcendo para cima e não tá repuxando lá. Bom, agora, gente, a gente vai para cor final, que é o verde, né? Já cortei aqui meu fio. A gente fez 3 brancos, 5 azuis e 7 amarelos. Então, agora a gente vai fazer 9 verdes, 9 carreiras em
verde, tá? Porque eu falei para vocês, né, que não precisava da fita métrica, mas eu tive que usar, né, para saber qual é a medida. Até o momento, para mim, aqui, já deu essa medida dessa parte aqui, já deu 60 centímetros, tá? De ponta a ponta. Se eu fizer com verde, vai dar algo perto de 1 metro. E aí vai estar mais do que bom, porque com 1 metro a gente consegue amarrar no peito como um top, a gente consegue usar na cabeça como lenço, como turbante, a gente consegue usar pelos braços como um chale, a gente consegue usar na cintura, né? Às vezes, talvez possa ser necessário colocar um cordãozinho assim. Seria interessante fazer um cordão mais longo para transpassar, que nem a gente fez com a saia. Gente, já falei para vocês, né? O céu é o limite. Então tá, então vamos lá começar o nosso verde, né? Que vai ser a nossa última cor. Então vou dar aquela puxadinha aqui, né? Sempre do mesmo jeito, né, gente? Aqui não tem mistério fazer o nosso nó corrediço. Daí vou inserir aqui no topo do meu último ponto alto duplo. Faço aqui o meu ponto baixo, mais 3 correntes, tenho o meu ponto alto duplo falso, faço mais 3 correntes para criar o meu espaço e venho aqui, opa, 2 laçadas, e já começo a fazer os meus grupos de 3 pontos altos duplos. Fazer o primeiro aqui com vocês. Faço minhas 3 correntinhas sempre para separar e assim vai, gente, toda a vida por 9 carreiras. Eu vou fazer 9 carreiras, tá? E aí, quando eu acabar, eu volto pra gente fazer o acabamento por toda a volta da peça. Então, pessoal, olha que coisa mais linda que ficou o nosso super lenço com as cores da bandeira do Brasil. Ele ficou bem, como eu falei para vocês, né, que ele ia ficar cerca de quase 1 metro, né, de largura. Ó, tá bem grandão aqui, ó. Dobrar ele, ó, e nem dobrando não cabe na tela. Mas então, o que que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai fazer a tradicional carreira de acabamento, né, tanto nessa parte de cima quanto nas bordas. E para isso eu escolhi continuar com o verde, né? Até porque aqui em cima o verde vai dar mais destaque e aqui é só para dar aquele acabadinho mesmo nas pontas. E aí eu vou usar 2 pontos diferentes dessa vez, tá? Aqui em cima eu vou usar um ponto, eu esqueci o nome agora. Ó, a Ayla quis dar a opinião dela. Eu vou usar um ponto aqui nessa parte, que tem as várias cores, e aqui eu vou usar o ponto leque, tá? Porque ele só vai ser uma continuação aqui do verde, certo? Então, pra gente começar, já tô aqui com o meu fio, a gente acabou a carreira aqui, e nós vamos trabalhar, então, sempre nesse ponto alto duplo aqui, que ladeou, que ficou, né, na verdade, o lado do projeto, o meio do projeto, na verdade é a parte de cima, enfim. Mas a gente vai trabalhar com esses pontos aqui. E aí, a gente vai fazer aquele esquema assim, ó. Vou começar com 3 correntes para fazer um ponto alto falso, né? Vou laçar, vou fazer mais um ponto alto, e aí eu vou vir mais ou menos aqui na metade do ponto e vou fazer um ponto baixo.
Daí aqui a gente faz 2 correntes, laça, faz um ponto alto na mesma, e aí vem aqui na junção das carreiras e faz um ponto baixo. Então ele vai ficar, eu acho que é tipo um picô, acho que é assim que a gente chama, né? A gente vai fazer esse tipo de um picôzinho por toda essa parte aqui. Como vocês estão vendo, vai dar 2 por espaço, certo? Vamos fazer isso aqui até o outro lado, né? E quando a gente chegar aqui do outro lado do verde, a gente vai trocar o ponto. E aí eu volto para trocar junto com vocês. Terminei aqui. Olha que graça que ficou, ó. Claro que no verde ele fica um pouco imperceptível, mas aí a gente consegue ver bem direitinho aqui o detalhe, ó. No amarelo, no azul, no branco, né? Então a gente fez toda essa carreira desse suposto picô e passamos, né, por toda essa parte colorida do nosso lenço. Então agora, como eu falei para vocês, a gente vai mudar o ponto, tá? Agora, para fazer o V, digamos assim, né, a gente vai fazer, vai passar ponto leque ou ponto concha por toda essa volta desse lado e a volta do outro lado, tá? E a gente vai fazer de maneira simples, tá? A gente vai fazer o de pontos altos normal. Então, aqui eu terminei, né, digamos, meu último picôzinho aqui. E aí eu já vou começar com 3 correntes, para fazer de conta que é um ponto alto, faço a laçada e no mesmo espaço eu vou inserir mais 2 pontos altos. Aí eu vou contar 3 pontos aqui, ó. 1, 2, 3. Venho no meu terceiro ponto, faço um ponto baixo. Então, ó, já fiz o meu primeiro lequinho aqui. Aí, vou fazer a laçada e vou contar mais 3, ó. 1, 2, 3. Insiro aqui. E aqui, agora, nesse ponto, eu vou fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5, tá? Conto 3 pontos. 1, 2, 3, faço ponto baixo. E assim vai, gente. A gente vai sempre fazendo, então, alternando um grupinho de 5 pontos altos e um ponto baixo a cada 3 pontos. Conta aqui, porque a gente tem isso aqui é a parte de cima, digamos assim, né, da nossa... Foi a parte que a gente trabalhou, né, no nosso... nesses nossos grupos de ponto alto duplo. Então, a gente consegue ver aqui em cima, ó, os pontos que a gente tem. Então, a gente sempre vai contando assim, né? Agora, eu conto mais 3, ó. 1, 2, 3. Venho nesse aqui, faço o meu grupinho de 5 pontos altos. 3, 4, mais um, 5. Aí, conto aqui. 1, 2, 3. Sempre tentar inserir aqui nessa... para pegar mais de uma correntinha, ó. E faço o meu ponto baixo. Então, é isso que vocês vão fazer agora por toda essa parte verde até chegar aqui do outro lado e encontrar o começo do picôzinho, e aí a gente vai arrematar o nosso trabalho. Então, a gente se encontra ali no final. Eu tinha gravado todo o vídeo mostrando a finalização e acabou a bateria do meu microfone. Então, eu vou explicar o que eu fiz. Então, pessoal, chegamos aqui no final, eu fiz 3 pontos altos, que nem ali no começo, prendi aqui o meu ponto, né, com o primeiro ponto
desse picôzinho aqui e arrematei. E com isso, aqui tá a nossa peça, tá? Que ficou, assim, não tenho nem palavras para dizer o quanto ela é muito mais linda ao vivo do que pela tela do computador, certo? E ela é muito versátil, como a gente já tinha falado antes, né? Vocês podem usar ela como lenço, como echarpe, chale, pode usar amarrada no peito e fazer tipo de um top, pode amarrar na cintura, fazer tipo de uma canga, pode usar na cabeça como tipo de uma bandana ou um tipo de um turbante, enfim, gente, a criatividade é de vocês, vocês vão fazer com ela o que vocês bem entenderem, certo? Então, não te esquece, se ainda não fez, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações para sempre saber quando a gente lança vídeo novo, deixa o like no vídeo, certo? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, gostaram, não gostaram, gostaram do ponto, não gostaram, o que vocês quiserem falar pra gente, é mais do que bem-vindo, a gente sempre responde os comentários. E compartilhem esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem que gosta de fazer crochê ou para aquela pessoa que vai fazer essa peça para vocês, certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!